Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar aqui o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, Dr. Carlos Xavier. Cumprimentar o nosso governador em exercício, Zequinha Marinho, dizer, governador, que para mim é uma honra muito grande poder chegar aqui ao Estado do Pará, tendo Vossa Excelência na eternidade do governo. Eu tenho certeza que o sentimento é de todos nós que fazemos o PSC, e eu, em particular, que tive a oportunidade de conviver com Vossa Excelência na legislatura passada durante 4 anos, sei do seu talento e sei que você está contribuindo muito para o desenvolvimento e engrandecimento desse Estado. Receba um abraço de todos nós que fazemos o PSC e da alegria de vê-lo aqui, governador do Estado do Pará em exercício. Cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. E, presidente, eu dizia ontem no plenário da Câmara que na quarta-feira agora nós completamos 100 dias, deputado Felipe, da gestão do presidente Eduardo Cunha à frente da Câmara Federal. E são 100 dias que verdadeiramente nos enche de orgulho, não só nós, deputados federais, mas eu tenho certeza que todo o povo brasileiro. Porque verdadeiramente, em 100 dias, nós produzimos aquilo que a sociedade brasileira tanto sonhou durante tantos anos, e que agora a Câmara Federal cumpre o seu papel de legislar e abrir o debate de matérias importantes que há muitos anos estão lá engavetadas. Matéria como, por exemplo, o Pacto Federativo, que eu sou relator e vou aqui falar, matéria sobre reforma política, matéria sobre redução da maioridade penal e tantas outras importantes que eu tenho certeza. Ontem eu fazia um apelo ao presidente que também abrisse o debate da questão da PEC 300, que garante uma remuneração melhor para a família militar, policial e bombeiro militar, para que a gente pudesse exatamente contribuir, não é, para eles que fazem tanto para garantir a segurança das famílias de bem do nosso país. Mas parabenizar, presidente, não só pela iniciativa do Câmara Itinerante, mas na certeza de que esses 100 dias têm enchido de orgulho a todos nós, brasileiros, 100 dias da sua gestão completou na última quarta-feira. Cumprimentar o nosso deputado Felipe Bonier, segundo secretário da Câmara, e o nosso sempre deputado e hoje ministro dos Portos, Edinho Araújo, que eu não tenho dúvida que a competência com que ele sempre fez do seu mandato, não tenho dúvida que é a mesma que exerce hoje a função de ministro dos Portos. Cumprimentar a todos as nossos colegas e os nossos colegas deputados, não poderia ser diferente. Aqui pedir permissão a todos para saudar em nome da nossa deputada federal e agora a primeira-dama do Estado do Pará, deputada Júlia Marinho, cumprimentando Vossa Excelência, estender a minha saudação a todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes, cumprimentar o nosso líder, presidente nacional do PSC, pastor Everaldo, nosso presidente, nosso comandante maior do nosso partido. Mas eu quero dizer aqui, presidente, que eu acho que pouco tenho a acrescentar em relação à matéria que eu fui designado relator do Pacto Federativo, daquilo que Vossa Excelência aqui já colocou. Nós sabemos que a questão do Pacto Federativo, ele busca exatamente uma proposta relacionada à partilha de recursos. E, obviamente, não só da partilha de recursos, mas também em relação a obrigações que cada um dos entes federados eles devem ter, seja o Estado, seja a União, seja os Estados ou os municípios. E buscar soluções viáveis, governador Zequinha Marinho, para estabelecimento desse novo Pacto Federativo, sem sombra de dúvidas, não é o grande foco da nossa relatoria. Estamos percorrendo os estados com o Câmara Itinerante. Paralelamente a isso, temos visitado também outros estados, presidente Carlos Xavier, debatido e, obviamente, recebido sugestões como as que Vossa Excelência entregou ao presidente Eduardo Cunha, que, obviamente, passará também, né, pela análise nossa e da comissão do Pacto Federativo. Mas, como já disse aqui o presidente também, sem solução viável para o Pacto Federativo, nós não podemos discutir, por exemplo, reforma tributária. E eu sei que a reforma tributária também é uma prioridade da gestão do presidente Eduardo Cunha. Mas não podemos falar de partilha, divisão de tributos, sem falar antes de direitos e deveres de cada um dos entes federados. Nós estamos acompanhando aí, com muita preocupação, esse estado de prevalência que, por exemplo, vive os municípios brasileiros. E a gente sabe que hoje, e disse aqui o presidente Eduardo Cunha, nós temos que buscar de onde tirar recursos, mas com a responsabilidade que devemos ter, porque, obviamente, abrir o cofre tem que ser de um dos 3 entes federados, ou dos municípios, ou do Estado, ou da União.
E, obviamente, a União que hoje concentra a maior fonte de recursos e arrecadação, é nela que nós temos que abrir os cofres, mas preocupados e é com a responsabilidade que devemos ter, exatamente com essa crise econômica que atravessa o país. E a gente sabe que esse descompasso entre receita e despesa nos entes federados, principalmente municípios e estados, ele se agravou nas últimas 3 décadas, mais precisamente da Constituinte de 1988, Constituinte essa que deu responsabilidades, responsabilidades essas assumidas pelos estados e pelos municípios, mas não deu, infelizmente, na mesma proporção dessas responsabilidades, os recursos, os aportes financeiros, deputado Éder Mauro, que conosco nos ajuda muito na comissão da redução da moralidade penal, mas não deu, na mesma proporção, os recursos para que os estados e municípios possam, obviamente, gerenciar os serviços públicos que devem ser prestados de qualidade à população de cada um dos estados e de cada um dos municípios. Então, as responsabilidades elas não vieram acompanhadas. Com a Constituição de 88 para cá, ela não veio, deputado Josué, acompanhada na mesma proporção de recursos ou repasses por conta da União. Por isso é que disse aqui o presidente Eduardo Cunha que já foi dada admissibilidade à PEC 172 de 2012 na Comissão de Constituição e Justiça. E a PEC, que é de autoria do deputado Mendonça Filho, que muito me honra agora a solicitação e a designação do presidente Eduardo Cunha para que eu também possa ser relator desta matéria, já que nós estamos com a responsabilidade de relatar o Pacto Federativo, ela determina, essa PEC, a proposta dela, de que não se poderá impor, em termos de transferências aos estados e aos municípios, não poderá ser imposta as obrigações de gerenciar ações sem que, na mesma proporção, não se defina recursos. Então, na verdade, essa PEC, em outras palavras, deputado Felipe, ela proíbe que sejam delegados pela União serviços aos estados e municípios sem que haja a verba prevista. Eu acho que é mais do que óbvio, porque hoje, para que as senhoras e os senhores tenham noção, nós temos do governo federal 393, exatamente presidente Carlos Xavier, 393 programas da União que são gerenciados por estados ou por municípios. E esses 393 programas, eles não vêm na mesma proporção com os recursos para eles serem gerenciados e prestar um serviço de boa qualidade. Vou dar aqui somente 2 exemplos de forma muito rápida. Um é o programa Saúde da Família. Quando da sua concepção, o programa ele diz que 50% desses recursos para o gerenciamento do programa é de responsabilidade da União, 25% dos estados e 25% dos municípios. E nós sabemos que hoje a maioria dos municípios, eles assumem cerca de 80% dos recursos necessários para que o programa possa existir. Mesmo porque a União repassa, presidente Pastor Everaldo, R$ 10.300 para o município, para o programa Saúde da Família, e hoje um médico, para se deslocar, por exemplo, aqui da capital Belém, para qualquer município do interior do Pará, ele não vai para receber menos de 10, 12 mil reais. O recurso que chega é 30 mil? 30 mil, não é isso? É porque meu estado é menor, é mais fácil. Aqui é maior e aí o custo, obviamente, é maior. Então, me ajudando aqui, 30 mil aqui no Pará. Então, como é que um município que recebe, por exemplo, R$ 10.300 para um programa e paga um médico 30 mil, fora isso tem que pagar a equipe que completa o programa, o enfermeiro, o auxiliar, o dentista e, além disso, o custo operacional do programa, o veículo, o combustível, enfim, todo o custo operacional. E isso faz com que hoje, isso é dado que mais, que hoje cerca de 80% do programa seja custeado pelo município. Então, essa situação é que faz com que os municípios hoje vivam em estado de pré-falência. Vou dar um outro exemplo aqui, a questão da merenda escolar. De vez em quando nós vemos aí nos programas, nos noticiários, a crítica, por exemplo, a prefeitas e prefeitos, que muitas das vezes não se oferece uma merenda escolar de boa qualidade aos nossos alunos. Mas o governo federal, por sua vez, ele diz que o MEC, através do FNDE, repassa para os municípios o valor da merenda escolar para o aluno.
Mas as senhoras e senhores sabem quanto é que é repassado para o município per capita por aluno hoje? Exatamente 30 centavos. E eu duvido como é que com 30 centavos você ofereça uma merenda escolar de boa qualidade a uma criança. Isso tudo por quê? Porque hoje nós temos, por exemplo, na educação, o piso do magistério, que eu acho que é mais do que justo os professores receberem um salário digno e honroso. Mas nós não podemos ter, na questão da educação, municípios que hoje, por exemplo, 72% dos municípios brasileiros hoje investem mais de 80% do seu Fundeb somente no pagamento do magistério. E o restante dos recursos, por exemplo, para pagar a folha dos servidores da área administrativa da educação. E o foco maior, que é o aluno, que fica sem o recurso necessário, o município ou o governo, para investir na infraestrutura, no mobiliário, investir, por exemplo, no material didático, e o aluno, que deve ser o foco maior da educação, fica renegado em termos de investimento a segundo plano. Então, é essa a nossa busca. Mas, obviamente, que a nossa busca é que seja uma busca equilibrada. Nós sabemos que hoje temos que ter essa responsabilidade, principalmente com a União. Vou dar aqui apenas um dado para poder contribuir. Isso é dado oficial da Receita Federal. No ano de 2013, foram arrecadados de tributos federais, estaduais e municipais quase 1,75 trilhão, deputada Júlia Marinho, pela União. Foram arrecadados quase 1,75 trilhão. Desse valor, apenas 5,79% chegou nos municípios, 9,62% chegou nos estados, e o restante ficou concentrado na União. Então, e mesmo após a todas as transferências, essa concentração permanece em níveis preocupantes. E aí esse percentual que todos conhecem, após todas as transferências, que hoje cerca de 66% da arrecadação fica na União, cerca de 22% nos estados e 12% dividido entre os mais de 5.560 municípios brasileiros. E aí, obviamente, que isso faz com que os municípios vivam, não é, em estado de prevalência, e aí a prova maior que essa distribuição ela não é uma distribuição perfeita. Porém, volto a repetir, precisamos ter cautela, não podemos causar maiores prejuízos a nenhum dos entes federados, principalmente no momento de dificuldade e de crise econômica que atravessa no nosso país. Temos que encontrar um caminho de conciliação, um caminho em busca de um equilíbrio maior entre as receitas e despesas, para que a gente possa garantir desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e desenvolvimento sustentáveis entre os três entes federados. Rever o atual relacionamento, deputado Marcos Reateg, entre entes federados e solução definitiva. Essa é a nossa grande busca enquanto relator do novo Pacto Federativo. E ampliar essa discussão, um amplo debate e um entendimento que, obviamente, sirva para todos os entes federados, acabando com a independência entre os entes federados, principalmente a dependência de municípios e estados em relação ao governo federal. Mas nisso eu quero aqui, mais uma vez, enaltecer e parabenizar o presidente Eduardo Cunha. O papel importante, não é, na busca de um entendimento de um acordo, de um parcelamento, por exemplo, não é, que a gente entenda que verdadeiramente vai fazer com que os entes federados possam continuar trabalhando de forma harmônica, mais independente, para que a gente possa ter uma federação mais justa. E como disse aqui o presidente Eduardo Cunha, e como já disse ele em outras oportunidades, não adianta fazer a União sangrar, retirando seus recursos, porque podemos, obviamente, buscar, através de um escalonamento entre recursos e obrigações, que possibilite uma melhor adaptação desse novo Pacto Federativo. Então, dito isso, eu acho que pouco me resta acrescentar depois da fala do presidente Eduardo Cunha, que tão bem aqui falou sobre o Pacto Federativo, mas só reafirmar que ainda esse semestre, presidente, por orientação de Vossa Excelência, nós vamos apresentar já um primeiro relatório na Comissão Especial, obviamente que se aprovado na Comissão Especial, para que Vossa Excelência possa levar ao plenário da Casa, de pontos, não é, simples, mas que tenham um grande impacto, não é, principalmente para estados e municípios, volto a repetir, com o equilíbrio que deve ter. Não adianta a gente discutir somente aporte de recursos, mas também definir competências e obrigações para cada um dos três entes federados. Muito obrigado a todos.